Hoje nós vamos trabalhar revoluções tecnológicas e paradigmas socioeconômicos. E o seu impacto, tá, nos modelos, nas formas de gestão e de comunicação, ok? Para discutir essa temática, eu vou fazer o compartilhamento de um arquivo, tá ok? Vamos lá? Muito bem. Vou compartilhar a minha tela, tá? Para que a gente possa conseguir trabalhar esse conteúdo. Muito bem. Ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, iniciar essa discussão, tá ok? E nós vamos trabalhar essa temática aí, ok? Tá bom assim? Tá dando para visualizar bem? Ok? Muito bem. Vamos trabalhar assim, então. Revoluções tecnológicas. Tá? O que são revoluções tecnológicas? Quais são os impactos da revolução tecnológica, tá? No modelo socioeconômico e de gestão da comunicação ao longo dos séculos, tá? A perspectiva que nós vamos trabalhar aqui é uma perspectiva histórica, tá? Nós vamos remontar desde os tempos remotos até chegar à nossa era, a chamada era digital, né? Muitos autores chamam de quarta revolução industrial, tá? E outros autores preferem a denominação revolução industrial, era da revolução digital, tá? Muito bem. Então, vamos remontar à idade da revolução neolítica, tá? O que caracteriza a revolução neolítica? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a Revolução Neolítica ocorre 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, tá? Nós estamos falando de um período muito remoto, né? Anterior à era cristã. Muito bem, do ponto de vista dos paradigmas socioeconômicos, o que ocorre nesse período? Muito bem, em vez de ênfase na caça e na pesca, os grupos passam a priorizar a agricultura, a pecuária e o artesanato, tá? Esses grupos que eram tipicamente nômades, né, e que viviam da caça, da pesca, eles passam, a partir desse período, 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo, a construir ferramentas e a desenvolverem técnicas de agricultura, de pecuária e até de artesanato, tá? Com a produção de alimentos, eles passam a ser sedentários, eles não precisam mais migrar de uma área para outra área, de uma área que tenha desabastecimento de alimentos, para uma área que possa ter maior abastecimento de alimentos, não. O que eles fazem? Eles começam a plantar, né? Eles começam a plantar grãos, eles começam a plantar cereais, eles começam a plantar produtos alimentícios e, com isso, eles acabam desenvolvendo, embora de maneira muito rudimentar, eles acabam desenvolvendo a sua agricultura e acabam desenvolvendo a pecuária também, né? Nesse sentido, eles passam a ser, essencialmente, povos sedentários, eles se fixam em um determinado espaço geográfico, tá ok? E com isso, a população é multiplicada. Quando eles estavam em regime nômade, né, a multiplicação populacional ocorria de maneira mais lenta, de maneira mais esparsa, e com o processo de sedentarismo desses povos, a população aumenta, tá? As famílias passam a ter mais filhos, e os filhos passam a ter uma maior sobrevida, e com isso a população multiplica-se, tá? E eles começam a formar pequenos agrupamentos civilizatórios. Isso daí acaba promovendo uma grande revolução no modo de produção, tá? Uma grande revolução
no aspecto tecnológico de convivência social que eles passam a implementar a partir daí. Muito bem. Eles utilizam, então, técnicas de polimento das pedras e constroem ferramentas, tá? Descobrem a roda, tá? Isso ocorre pelos povos sumérios, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, né? E eles passam a incentivar a produção de excedentes, tá? Eles passam a produzir maior número de excedentes, tá ok? Muito bem. Eu vou, então, dar prosseguimento aqui, tá? Fica melhor em modo de tela cheia, e eu vou, então, dar prosseguimento aqui. Eles passam, então, a criar o Estado, tá? Eles criam uma espécie de cidade-estado, que passa a regular as relações coletivas, tá? Isso marca uma verdadeira revolução, como eu disse. Muito bem, como a gente está desenvolvendo didaticamente as eras históricas, nós, então, migramos para uma outra revolução extremamente importante, que é a Revolução Industrial, tá? Industrial. Isso ocorre séculos depois, evidentemente, tá? A gente sai do período neolítico para o período industrial, tá? O período industrial ocorre predominantemente a partir do século XVI, tá? Século XVI, a primeira metade do século XX. Esse é o período que marca, né, a chamada Revolução Industrial, tá? Não foram as revoluções técnicas que criaram o capitalismo, tá? Foram as revoluções técnicas que criaram o capitalismo? Não. Ao contrário, foi o capital que revolucionou as relações econômicas e sociais. A propriedade econômica era capitalista, mas a gestão do processo de trabalho ainda não era, né, no formato capitalista como veio a se desenvolver posteriormente, tá? Muito bem. Nesse período, ocorre a criação da máquina-ferramenta, tá? Que foi capaz de anular o poder de fogo dos trabalhadores e de aumentar significativamente a produção industrial. Então, a gente sai, né, daquele período em que haviam a criação, o desenvolvimento de ferramentas de trabalho, e aqui a gente passa a ter máquinas de trabalho. As ferramentas passam a ser máquinas, né, desenvolvidas para produzir em larga escala. Então, se antes a gente tinha uma produção manufatureira, artesanal, aqui a gente passa a ter uma produção industrializada, tá? A produção industrial multiplica, né, o número de insumos e de produtos desenvolvidos e criados, tá? E a gente acaba tendo aí problemas, claro, problemas trabalhísticos, problemas no modo de produção, né? Problema da fiação versus o problema da tecelagem, né? A fiação é uma tecnologia mais artesanal, né? E a tecelagem passa a ser a produção industrial e vai haver conflitos nesse processo aí, principalmente no processo de migração de um sistema para o outro sistema. Muito bem. As inovações técnicas permitiram aos capitalistas ampliar o controle sobre o trabalho e sobre a lucratividade. Então, nós temos aí, né, uma verdadeira revolução em que o controle sobre o trabalho passa a ser, né, dos grandes empresários, né, dos meios de produção capitalistas. Ok? Muito bem. A primeira fase da Revolução Industrial, ela tem por base a mecânica, tá? As inovações ocorrem a partir do carvão, do ferro, da máquina a vapor. A segunda fase, ela tem por base a eletromecânica, as inovações ocorrem por meio do aço, da eletricidade, do petróleo, da maquinaria automotiva, da especialização do trabalho, das ligas de ferro, do motor a combustão, aviação, dínamo, telefone, telégrafo, rádio, luz elétricas,
lâmpada, linotipo, máquina de escrever, fotograma, etc, 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 né? Enfim, nós temos uma primeira fase da Revolução Industrial, cuja base é a mecânica, tá? E nós temos a segunda fase da Revolução Industrial, cuja base é a eletromecânica, tá? Na primeira fase, nós temos as inovações suportadas pelo ferro, carvão e máquina a vapor, e na segunda fase, né, nós temos as inovações desenvolvidas, implementadas a partir da eletricidade, do petróleo, né, da automação, tá, do trabalho especializado. Muito bem? Vamos, então, resumir num quadro, tá? Aí, na primeira coluna, nós temos aí a Revolução Neolítica, a Revolução Industrial, e daqui a pouco eu vou falar sobre a Revolução Digital, tá certo? Muito bem. No período neolítico, né, a base técnica é essencialmente artesanal, a sociedade ela é marcadamente agrícola, e a força de trabalho, ela ocorre a partir do físico-mental habilitado, tá? Ou seja, da força física, né? Da força bruta, né? Da força do braço, né? Enfim, né? O modo de produção artesanal, né? Manufatureiro. Muito bem, na segunda era, né? Na linha de baixo, na era industrial, nós temos a base técnica essencialmente mecânica, ou eletromecânica, tá? E a sociedade, ela passa a ser industrial. Se antes era agrícola, agora passa a ser industrial, tá? A força de trabalho é física desqualificada, tá? Que o processo de industrialização acaba maquinizando, automatizando, tá? A força de trabalho. Muito bem, a terceira era que eu vou falar daqui a pouco, tá? Nós já podemos antecipar que a base técnica passa a ser a eletrônica ou o digital, tá? A sociedade passa a ser a sociedade da informação, tá? E a força de trabalho é uma força mental qualificada, tá? Muito bem, vamos em frente, tá? Bom, dentro ainda da Revolução Industrial, a partir da segunda parte do século XXI, tá? Nós temos a chamada terceira onda, tá? Basicamente, a partir dos anos 70, 60, 70, nós temos a emergência da chamada terceira onda, né, tecnológica, a terceira onda tecnológica. Existe um autor chamado Alvin Toffler, tá? Que ele fala em terceira revolução industrial, tá? Nós tivemos a primeira revolução industrial, cuja base é mais mecânica, a segunda revolução industrial, cuja base é mais eletrônica, e nós teríamos aí, de acordo com Alvin Toffler, a terceira revolução industrial, cuja base é digital, né? A visão de Toffler antecipa a análise de macrotendências, abordando a importância da revolução tecnológica como vetor das mudanças econômicas, tá? Ele tem uma visão pioneira a respeito dos processos, tá, evolutivos tecnológicos, tá? Então, é um autor importante, muito importante, dentro dessa perspectiva, né, das revoluções tecnológicas, né, do modelo macroeconômico, né, que ele visualiza a tecnologia a partir dos modelos macroeconômicos. Muito bem. Apesar do pioneirismo da visão do Toffler, né, nós podemos fazer uma crítica importante, tá, que é quanto ao viés tecnicista que Alvin Toffler acaba conferindo à sua visão, ao seu modelo, né, a sua leitura que ele faz dos processos revolucionários no âmbito da tecnologia. Ele tem uma visão tecnicista, né? Ele elege o fator técnico como motor da história, tá? E acaba, assim, desconsiderando as contradições sociais, tá? Ele tem uma visão muito tecnicista, vamos dizer assim.
ele tem uma visão muito funcionalista, vamos dizer assim. Ele tem uma visão muito tecnofílica, né? Aquela visão que coloca a tecnologia acima de tudo, tá? A tecnologia como grande vetor de mudanças sociais, a tecnologia como a grande força motriz para mudar as sociedades, né? E com isso ele acaba negligenciando os aspectos sociais, os aspectos culturais, as diversidades regionais, as contradições que existem na sociedade, uma sociedade marcada pela desigualdade, né? Esse lado social, o Toffoli não enxerga, tá? Ele só enxerga o lado tecnológico. Ele exalta a tecnologia e acaba, então, negligenciando um pouco dessa visão social, que é extremamente importante, né, para a gente ter uma visão crítica em relação aos processos tecnológicos. Muito bem. Então, nós temos aí, em resumo, o mérito, né, de ele antecipar uma análise importante de macrotendências, tá? No campo dos paradigmas socioeconômicos e no campo das tecnologias. Por outro lado, o aspecto negativo é esse viés tecnicista, né, que marca a sua leitura do mundo. Muito bem. A partir dos anos 1980, tá? Já avançando aí, tá? Para o final do século XX, nós temos a chamada Revolução da Qualidade, tá? O que caracteriza a Revolução da Qualidade? A Revolução da Qualidade é uma ruptura com o Fordismo, tá? Tá. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o que é Fordismo. O que é Fordismo? O que marca, né, é essencialmente o modelo fordista. O modelo fordista, que é típico da segunda era industrial, tá? Da civilização industrial, marcadamente da segunda revolução industrial, né? Que é marcada pela linha de montagem, pela produção em massa de produtos padronizados, né? Então, Ford, ele acaba multiplicando a produção de produtos, tá? No caso de veículos, né, de maneira pioneira, através das linhas de montagem, né? Então, nas linhas de montagem, nós temos lá máquinas, né, especializadas em algum tipo de produção, assim como operários especializados num determinado tipo de produção, numa determinada linha de montagem. Então, tinha um profissional lá só para apertar parafuso, tinha outro lá só para fazer a pintura, tinha outro lá só para desenvolver a parte de funilaria, outra parte só para a parte de plásticos e borrachas. Enfim, a linha de montagem acaba, então, segmentando, tá, a linha de produção e, com isso, ganha-se em velocidade, tá? Em vez de produzir 2 carros por dia, 3 carros por dia, eu passo, nesse modelo fordista, eu passo a produzir dezenas de carros num único dia, tá? É a chamada linhas de montagem. Produção em massa, tá? Eu faço 500 mil pares de sapato por dia, eu faço 300 mil shampoos por dia, eu faço 200 mil sabonetes por dia, tá? Isso marca o Fordismo. Então, o Fordismo, ele é caracterizado, em suma, pela linha de montagem e pela produção em massa de produtos. E os produtos, claro, né, por serem produzidos em massa, são padronizados, né? São iguaizinhos, tá? Ou são similares. A revolução da qualidade vai marcar uma ruptura com esse modelo, tá? Esse modelo de linha de montagem, ele é substituído por um outro modelo, que é o modelo que marca a ascensão do toyotismo, tá? Então, a gente sai do Fordismo e entra no toyotismo, tá? O que é o toyotismo? Bom, o toyotismo, ele intensifica os processos de automação, tá? Mas ele vai trabalhar mais a partir da informatização, a partir dos processos de digitalização da máquina, dos equipamentos, tá? As linhas de montagem passam a ganhar robôs,
tá? Robôs na produção e alta qualidade técnica dos produtos. Daí porque a gente chama de revolução da qualidade, porque a qualidade dos produtos passa a ser um fator essencial. Então, na linha de produção fordista, havia muito desperdício, tá? Porque muitos produtos, por serem feitos em massas, acabavam sendo avariados, tá? Muitos problemas de defeitos de fabricação, e o modelo toyotista passa a se preocupar com a qualidade dos produtos. É preferível produzir menos, mas produtos de qualidade. Porque se eu tiver produtos de qualidade, eu vou conseguir fidelizar o meu consumidor. É preferível produzir 400 mil produtos de qualidade do que 500 mil produtos, sendo que 250 mil vai ter algum tipo de defeito, né, vai ter algum tipo de perda, vai ter algum tipo de impacto ambiental, tá? Então, a revolução da qualidade passa a se preocupar com esses aspectos, né, antes negligenciados, que é a questão da qualidade dos produtos, tá? Da integração das esferas de produção, passa a se preocupar com a administração, com a engenharia de produtos, tá? Com a engenharia de produtos, tá? Então, se a gente puder dar um exemplo, tá? De modelo fordista, a gente dá a própria indústria automobilística Ford, né? Que trabalhou aí nos anos 1940, 1950, né? Dentro dessa linha de produção, né? Padronizada, né? Massificada. E, como exemplo de um modelo toyotista, a gente poderia citar a Apple, né? Que passa a se preocupar com a qualidade dos produtos, que passam a se preocupar mais com a engenharia de projetos, que integra as esferas de produção, tá? E que passa a trabalhar, né, com uma maior qualificação profissional. A qualificação profissional é altamente desenvolvida. Os trabalhadores são altamente qualificados, tá? Esse é o modelo, né, os dois modelos que marcam aí a revolução da qualidade. Muito bem. Quais são as características? Primeiro, prioridade na satisfação dos clientes, postergação dos lucros, tá? Você pode até não ter o lucro esse ano, tá? Mas você vai ter o lucro no ano que vem, tá? Em vez de ter uma visão imediatista, tá? Eu passo a ter uma visão de longo prazo, tá? Vamos pegar o exemplo da Kodak, tá? A Kodak, que era uma multinacional importantíssima, tá? Nos anos 70, 80, tá? Ela detinha um verdadeiro monopólio na indústria de revelação de fotografias, de câmeras fotográficas, de toda a tecnologia de revelação de filmes, né? A empresa se extinguiu, faliu, né? Porque ela tinha uma visão de curto prazo, uma visão imediatista, e ela não soube substituir-se, né, no novo cenário, no cenário da revolução digital. Então, hoje ninguém, ou quase ninguém, né, produz uma fotografia a partir de rolos de filme, né? Salvo exceções. Você usa hoje as câmeras digitais, e o processo de edição é extremamente digitalizado, tá? Então, aquela tecnologia que usava produtos químicos para revelar o filme, rolo para gravar o filme na máquina fotográfica, essa tecnologia tornou-se obsoleta e a Kodak, que era marcadamente uma empresa, né, que trabalhava nessa tecnologia de revelação, né, e uma tecnologia a partir da química, ela foi extinta porque ela não soube se adaptar aos novos tempos, tá? Ela teve uma visão imediatista. Ela não priorizou a satisfação do cliente, ela não postergou os lucros para se adaptar, certo? Muito bem. Mas o modelo toyotista, ela tem essa preocupação de produção flexível e enxuta, controle de qualidade total e política do defeito zero, né? Quanto menos defeito, melhor. Você vai ter menos perda. Você vai ter
menos desperdício, tá? Você vai aproveitar melhor os recursos naturais, você vai aproveitar melhor a matéria-prima, tá? Você pode até produzir um pouco menos, tá? Anualmente, mas o produto que você produz é de qualidade, por isso vai compensar, tá? Enfim, a revolução da qualidade passa a trabalhar, então, a partir do aperfeiçoamento contínuo, tá? Essas são as características da revolução da qualidade, tá? Muito bem. Abertura às sugestões, certo? Abertura às opiniões e críticas. Muitas empresas não se abrem a críticas, não se abrem a opiniões divergentes, não se abrem a sugestões, tá? Esse novo modelo da qualidade, se você quer visar a qualidade, você tem que deixar o consumidor opinar, você tem que deixar o consumidor reclamar, criticar. Todo esse processo de crítica, de sugestões e de reclamações, eles servem, afinal de contas, para melhorar a qualidade final do produto. Tá certo? Então, aí trabalha-se na correção dos erros pelos próprios trabalhadores, tá? Rigor aos requisitos técnicos e conferência integral das peças. Como eu disse, o objetivo é o mínimo de desperdício. Muito bem. Paralelamente a isso, nós temos uma crítica ao desperdício generalizado, ao uso imprevidente dos recursos naturais e ao consumismo desenfreado, tá? Essa questão do uso previdente dos recursos naturais passa a ser uma preocupação que surge muito recentemente, tá? A preocupação ambiental remonta aos anos 1980, de 80 para cá, é que a gente começou a se preocupar mais com a preservação ambiental, tá? Nós tivemos a ECO 1980, né? Nós temos uma criação de uma série de ONGs preocupadas com a questão ambiental, tá? A questão do carbono, a questão da preservação das florestas, a camada de ozônio, né? Os recursos que poluem e agridem o meio ambiente. Essa é uma preocupação relativamente nova, tá? E ela se insere nesse contexto global, tá? De revolução da qualidade, tá certo? E a gente também vai observar uma crítica à obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Tá? Quando os produtos eles ficam obsoletos, tá? Num prazo determinado, tá? 2 anos, 3 anos fica obsoleto. E esse processo de obsolescência é programado pelas indústrias. As indústrias querem que o produto deixe de existir, tá? Que ele não tenha mais utilidade para que ele seja substituído, que o consumidor venha comprar um outro, tá? Isso ocorreu muito aí, e ocorre ainda, né, com os dispositivos eletrônicos, dispositivos móveis, celulares, né, tablets, né, que depois de 2, 3 anos, né, eles não funcionam mais, a bateria acaba, tá? E aí o preço da bateria é praticamente o preço de um equipamento novo, ou seja, o equipamento, após 3, 4 anos de uso, ele torna-se obsoleto, tá? Você poderia até consertá-lo, substituindo a peça, substituindo a bateria, mas você vai observar que não valerá a pena, porque o preço, né, é tão caro que não compensa. É preferível você colocar um pouco mais de dinheiro e comprar um novo, né? Isso é obsolescência programada, porque as próprias indústrias planejam, né, um período de obsolescência dos seus produtos, tá? E aí passa a ver com os movimentos consumeristas. O que são movimentos consumeristas? Os movimentos de defesa do consumidor passam a reclamar dessa obsolescência programada, tá? Isso, né, é um avanço em relação a um capitalismo mais selvagem, a um capitalismo que agride o meio ambiente, a um capitalismo que coloca, né, o lucro acima de tudo e em destruição do planeta Terra. Certo? Muito bem. E aí a gente entra, então, a partir desses processos tecnológicos, a partir dessas revoluções tecnológicas, né,
a um outro período, né, que faz parte disso, que é um desdobramento disso, que é a chamada revolução na gestão. O que é, então, a revolução na gestão? É a revolução organizacional. É a revolução promovida pela gestão participativa à moda sueca, tá? O que é a moda sueca, tá? A moda sueca significa que grupos semi-autônomos, né, passam a desenvolver empresas, passam a comandar empresas, indústrias, né? São grupos que são semi-autônomos, não são totalmente autônomos, mas são semi-autônomos, né? E com isso a gente tem uma maior participação do trabalhador, né, da pessoa que está lá na linha de produção, tá? Eles passam a ter aí uma pequena parcela de contribuição na gestão, tá? A gestão passa a ser um pouco mais participativa. A participação deixa de ser essencialmente autoritária, que o patrão manda tudo e faz tudo, né? O comando da empresa, da instituição, passa a ser parcialmente dividido, né, com gerentes, com determinados dirigentes, né, com determinados superintendentes, né, então há um processo de semi-autonomia, tá? Há também um outro tipo de gestão, que é a cogestão, tá? Que surge na Alemanha, um modelo que surge na Alemanha, tá? Modelo alemão, em que há uma parceria muito mais intensa entre trabalhadores e patrões, tá? Trabalhadores e patrões, nesse modelo, eles têm igualdade de participação e, inclusive, igualdade, né, de participação nos lucros, tá? Nos dividendos da empresa. É um modelo que funcionou, né, em pouquíssimas empresas, em pouquíssimas indústrias, tá? Mas que é uma alternativa, tá? Quando isso é possível, tá? Nós temos também a democracia industrial, em que há uma colaboração entre o patronato e os sindicatos, tá? Aqui há não uma cogestão, que é algo mais radical, né? Aqui há uma colaboração, uma parceria entre patrões e sindicatos, né? Há um modelo aí, digamos assim, mais sensato, né? Nas relações trabalhistas. E há também os modelos que se pautam pela democracia no local de trabalho, tá? Onde há uma colaboração entre gestores, trabalhadores, tá? E outros stakeholders, tá? Democracia no local de trabalho. As decisões são tomadas, tá? Em coletivos, tá? As decisões são tomadas de forma colegiada. Então, esses modelos aí começam a democratizar um pouco mais, tá? Aquele modelo tradicional, autoritário, né? Onde o chefe manda e pronto, acabou. Onde o chefe, o patrão falou, acabou, não tem discussão, tá? Onde o trabalhador, o servidor, ele não tem nenhum tipo de voz, nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de participação. Então, começa-se a experimentar novas formas de gestão, tá? Abrindo um pouco mais a possibilidade de participação, tá? Desde a participação leve, né? A parceria entre patrões e sindicatos, tá? Passando por uma colaboração democrática entre gestores e trabalhadores, subindo para os processos de semi-autonomia, até chegar, né? Numa esfera mais autônoma, que é o sistema de cogestão. Então, esses são os modelos de cogestão, né? Aliás, os modelos de gestão, né, dentro do contexto contemporâneo. Muito bem. O que ocorre a partir disso? A participação nas decisões, tá? Corresponsabilidade no processo técnico produtivo, certo? Se há uma corresponsabilidade, tá? Todos se sentem responsáveis e, portanto, a empresa, a instituição, ela é muito mais eficiente, ela produz mais, porque as pessoas são corresponsáveis pelo progresso, mas também pela crise, tá? Pelos avanços, mas também pelas dificuldades, né? Há um processo de corresponsabilidade
Isso é extremamente importante no processo de participação e no processo de tomada de decisões, tá? Bom, outra característica importante é a gestão partilhada, tá? Em que há micropoderes, tá? As pessoas têm micropoderes, pequenos poderes, há uma perspectiva de empowerment, né? Ou de empoderamento, tá? Dos servidores, dos profissionais, o empoderamento dos trabalhadores, tá? Eles têm pequenos poderes, pequenas esferas de decisão, tá? Então, nós temos uma ruptura com o Taylorismo, tá? O Taylorismo é um modelo que coloca em oposição gestão e execução. Então, tem um grupo que é responsável pela gestão e tem um grupo responsável pela execução. Nós temos aí a gestão, que cabe apenas aos patrões e diretores, e a execução aos trabalhadores e servidores, né? Esse é o modelo taylorista, tá? No novo modelo de revolução da gestão, há uma maior fluidez, né, entre gestão e execução, né? As pessoas que estão na execução participam um pouquinho, né, dos processos de gestão, tá? Isso é salutar para a empresa, isso é salutar para a entidade, para a organização, para a instituição, tá? E abre-se uma possibilidade de participação nos lucros, participação nos resultados, né, da empresa. Então, se você garante que o trabalhador vai ganhar uma comissão pela produtividade, então ele vai se esforçar para produzir mais, tá? Vai se esforçar para produzir mais. Não tem nada a ver com a uberização, né? A uberização é, no frigir dos ovos, a precarização do trabalho, né? A pessoa pensa que é um empreendedor, mas, na verdade, ele é um trabalhador, né, que está sendo escravizado por um aplicativo, tá? E que o aplicativo o escraviza e rouba grande parte do seu lucro, né? E, se ele reclamar, ele é cortado do aplicativo e pronto, tá fora, tá? Sem direito trabalhista, sem direitos legais, tá? Muito bem. Comissões por desempenho começam a ocorrer nesse contexto, tá? Concessão de bônus ou de prêmios, tá? Para que possa incentivar a produção, para que possa incentivar a criação e a participação de quem está lá na ponta, né? Na linha da execução, na linha da produção, tá? Isso é a revolução da gestão, tá? A revolução da gestão, ela é marcada justamente pela possibilidade que passa a ter o trabalhador, o servidor, nessa nova realidade, tá? Em que o modo de produção capitalista, ele passa a ser mais flexibilizado e ele ganha uma possibilidade de maior humanização, de maior democratização. É claro que isso ocorre basicamente no campo da teoria, tá? Na prática, né, dependendo do país, dependendo do estado, dependendo da empresa, né, o modo de produção continua ainda no capitalismo selvagem. Mas, de qualquer forma, a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade de um trabalho capitalista um pouco mais humanizado, ou um pouco menos, né, selvagem, né, graças ao desenvolvimento da sociedade, da cidadania, que passa a cobrar maior participação na sociedade, maior participação das empresas, no lucro, na deliberação, né, a pressão social, a pressão política, né, em torno de organizações, sejam elas governamentais ou não governamentais, e aí eu destaco os movimentos consumeristas em defesa do consumidor, que passam a pressionar para que a gente tenha um modo de produção muito mais democrático ou menos autoritário, tá? É isso que marca a revolução na gestão, ok? Muito bem. Então, esse quadro, tá, tenta sintetizar as revoluções. A revolução da informação, que tem um enfoque técnico e que tem um conteúdo, né, que remonta à terceira onda, tá? Terceira onda, leia-se, né, conceito de Alvin Toffler. Depois nós temos uma outra revolução que se pauta pela qualidade, tá?
cujo enfoque é a estrutura produtiva e cujo conteúdo é a produção flexível e enxuta, toyotismo, qualidade total. E aí entra, né, a revolução da gestão, que tem um enfoque mais organizacional, tá? Em que há uma gestão participativa, tá? Há uma luta pela gestão participativa, tá? Há uma luta pelo empowerment, né, o empoderamento e acesso aos resultados da empresa, da instituição, da corporação, tá?